Muito bem, estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical. E nós estamos com o tema central trabalhando e orando por um Brasil melhor. Cidadania e responsabilidade social da igreja. Nós já estamos, amados, na lição de número 12, cujo tema a igreja e as ideologias. Nós já vamos para a nossa leitura bíblica, que se encontra em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5. Assim diz a palavra de Deus. Vamos à leitura. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus amados irmãos, nós encontramos aqui no ponto de número 1, no tópico 1, o padrão nas ideologias. Nós vamos falar sobre o primeiro ponto, que é o seu surgimento. Nós encontramos Paulo falando a Timóteo sobre o cuidado com a sã doutrina, porque já na sua época já havia a prática de ideologias, ensinamentos, ideias formadas por grupos que estavam desvirtuando o povo de Deus. E Paulo, ele tinha esse cuidado em preservar a sã doutrina. E ele escrevendo ao evangelista, ao grande pastor Timóteo, um obreiro ainda jovem, mas estava já exercendo, fazendo a obra de um grande evangelista, e ele tinha a responsabilidade de combater as heresias, combater já as ideologias que já tinham se manifestado naquela época. Ele usa a carta com esse cuidado, mostrando a Timóteo que ele não poderia jamais admitir ou se corromper. Assim mesmo é a igreja hoje. Esta carta, ela se renova, a palavra, ela se renova para nós. Não devemos aceitar qualquer prática de ensinamento ou ideologia que venha suplantar a verdade. O que tem que prevalecer é a palavra de Deus. O que tem que prevalecer é a sã doutrina, que é a nossa base, o nosso alicerce de fé e comunhão. Nós encontramos aqui o comentarista falando sobre o seu surgimento. Ao longo da história, já havia as sementes, né? As sementes das ideologias. E a partir do século de número 19, quando ganha força nas ações políticas, na Revolução Industrial, você vai encontrar influenciando a prática do humanismo, o ser humano dando ênfase a si mesmo, a supervalorização do homem. Você vai encontrar a prática também do totalitarismo, tudo pela influência das ideologias. Se nós formos observar aqui no tópico primeiro, ponto 2, aqui no segundo subtópico, fala sobre regimes totalitários que se iniciou no século de número 20. Ali que se estabelece este regime. O nosso comentarista, ele fala sobre
alguns posicionamentos deste regime totalitários. Aqui na revista você vai encontrar, por exemplo, o desprezo a segmentos sociais supostamente inferiores, com ênfase à supremacia de raça e no elitismo, dando ênfase às pessoas do poder, né? Reservando um grupo de elite e supervalorizando aquele grupo. Tudo isso faz parte do regime totalitário. Você vai encontrar também o Estado prevalecendo nas suas decisões. O Estado decidindo pela família, pelos filhos, pelos pais. Você vê o Estado que determina como um ídolo, né, no primeiro lugar da história humana. E nós vamos encontrar Paulo combatendo a prática da ideologia que fere aos princípios morais cristãos. Quando você encontra esse regime, você vê que Deus está fora. Deus não está à frente da nação. Deus não está à frente da humanidade. Não, o que prevalece é a vontade humana. Então, devemos sim combater conforme está escrito na palavra de Deus. No ponto de número 3, você vai encontrar o regimes democráticos, que fala mais sobre o governo humano. A presença do governo humano nas decisões, no seu voto, aquilo que vem a beneficiar o próprio povo, né? É a presença do povo no governo. Na democracia, esse regime tem raízes da Grécia Antiga. Privilegia, entre outros aspectos, a liberdade da expressão e de culto. Isso contribui, sim. Nesses termos da democracia, a liberdade do culto já nos dá direito de você praticar a sua liturgia, o seu culto, a sua adoração, a sua fé ao seu Deus. Já faz o bem. Mas se você avaliar no contexto geral da democracia, você vai encontrar alguns pontos que ferem também a prática do cristianismo. Se você observar bem, se nós formos avaliar aqui, resumindo, os tipos de manifestações são perceptíveis também aqui nas expressões continuadas e crescentes contra a fé cristã. Muito bem, é neste regime democrático que você vai encontrar alguns pontos que favorecem a fé cristã. Como alguns outros, nós temos que estar atento, porque eles se vestem como de boa aparência, mas acabam seduzindo a uma prática de ideologia que venha ferir os princípios bíblicos. Devemos estar atentos. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Fique conosco.